Olá, seja bem-vindo a mais um Licitar Mais Vídeos. Hoje a gente vai falar com o Salmi Elbanati, que é diretor da AE Projetos de Arquitetura e Engenharia aqui de Campinas. Tudo bom, Salmi? Tudo bem. Tudo jóia. Bom, hoje o nosso tema é tubulação subterrânea. Então esse é o tema que a gente vai falar aí nos próximos minutos. Salmi, o que pode ser passado numa tubulação subterrânea? Normalmente, a tubulação subterrânea mais usual é passado as redes de água, esgoto, águas pluviais, né, água de chuva, que é captada das casas, e nos últimos anos começou a se passar também a questão de energia, a rede de distribuição de energia e redes como fibra ótica que levam telefonia, enfim, internet, esse tipo de ocupação de serviço, né? Entendi. E assim, eu queria que você falasse assim, qual que é a diferença do material, por exemplo, um cabo externo e um cabo que vai subterrâneo? Tá. Na questão, assim, vamos abordar a questão da tubulação subterrânea, no caso de energia e fibra ótica, né? Quando o cabo ele é externo, que daí a gente chama de rede de distribuição aérea, ela tem na rede que não de energia, que não é a fibra ótica ainda, ela é um cabo desprotegido, que é chamada rede convencional. Tá? É um cabo que tem a estrutura da rede, uma estrutura bem maior, para poder separar bem esses cabos. Você olha na rua, você vê os cabos todos separados, né? Hoje em dia já está se usando uma tecnologia de distribuição aérea, onde os cabos são protegidos, e aí é chamado rede de distribuição compactada. Tá? Ela é uma rede bem menor, onde os cabos passam bem próximos uns dos outros, e às vezes até entrelaçados mesmo, com cabo de aço estruturando tudo. No caso da subterrânea também é o mesmo cabo, só que quando você vai produzir, como o cabo aéreo ele fica exposto a sol, chuva, enfim, aos intempéries da natureza, ele é um cabo mais protegido, ele tem uma película de plástico para suportar esses intempéries, né? E até mesmo não ressecar, a durabilidade dele tem um tempo que vale a pena o investimento, né? No caso da tubulação subterrânea, a produção dele produzido de uma maneira com o mesmo material, só que a parede que reveste o cabo ele é mais fino, né? Então ele tem menos material, gasta menos material para a produção. Entendi. Para um projeto de tubulação subterrânea, qual seria a profundidade ideal? Isso vai depender muito das situações, né? Dependendo, assim, se for uma área muito urbanizada, provavelmente vai ter vários obstáculos para poder enterrar esse cabo, né? Dependendo da situação do solo, vai ter que fazer um estudo de solos. Também situações urbanísticas, travessias, enfim, rios, né? Pontes, vales, enfim, vai ter que ter uma série de estudos aí, mas assim, numa situação básica, ideal assim, uma situação com poucos obstáculos, enfim, se enterra 1,20 m, mais ou menos, uma valeta não muito larga, de 10 a 15 centímetros, às vezes até menor, dependendo do que vai se passar, se é apenas uma tubulação de fibra ótica, se for uma tubulação de energia, daí tem que se ter uma tubulação um pouco maior, né? Porque tem mais cabos. Tá. Com relação a, por exemplo, você pega um condomínio ou um centro comercial que já tem toda a estrutura pronta. Preciso fazer algum tipo de obra de adequação? Sim, aí precisa, e aí é um problema, né? Por isso que a gente quase não utiliza esse tipo de recurso na construção civil, enfim, na urbanização das cidades. Em São Paulo existem algumas legislações em alguns setores, algumas áreas que são obrigadas a ter esse tipo de situação implementada, mas o custo disso é muito alto, né? Porque você já tem uma situação urbana consolidada, você teria que destruir essa situação, calçadas, vias, e reconstruir isso. Então esse custo operacional, além do custo do próprio material já ser caro, você tem que reconstruir, né? Então essa situação ela é bem inusual para a gente nesses últimos tempos e provavelmente nos próximos também, né? Quando você tem uma situação nova, aí você tem uma situação que você pode implementar com menos custo, porque você já vai ter que abrir a valeta para enterrar água, esgoto, captação de água pluvial, enfim.
e você já utiliza essa valeta para diversas funções, né? Claro que cada função vai ter a sua tubulação, enfim, está protegida de alguma maneira. Mas você já abriu a valeta, não tem... Então o custo é evidentemente bem menor. É bem menor. Existe caso. uma situação tecnológica que está vindo para o Brasil, que é um aparelho que, em vez de você... Porque é chamada as duas operações, a operação destrutiva, né, a situação destrutiva que você destrói e constrói, e uma situação que eles chamam de não destrutiva, que é você furar por baixo da terra, como se fosse um tipo de um túnel. Mas esse aparelho, enfim, é um custo, e mesmo assim você provavelmente vai encontrar situações onde você não consegue trabalhar, porque eu tenho uma fundação ou tem uma rede que está cruzando, enfim. É uma situação bem difícil de lidar, né? Por isso que no Brasil, principalmente, né, as redes aéreas, 99% dominam o setor. Mas assim, para novos empreendimentos, condomínios horizontais grandes que estão sendo construídos, você indicaria isso tranquilamente? Teria, logicamente, que fazer um estudo de caso, né? Mas se você pegar para ver, alguns condomínios no estado já estão sendo utilizados. O Swiss Park é um, né? Como eu disse, algumas situações em São Paulo já estão sendo utilizados. Quando você tem uma situação que não tem uma urbanização, ou seja, que está ainda com grama, ou enfim, está na terra, você vai começar a urbanização, não tem rua, não tem calçada, não foi passada nenhuma tubulação, você tem uma situação propícia a começar direito, começar fazendo uma coisa que vai te dar uma resposta econômica com menos manutenção muito grande lá na frente, né? A vantagem da rede subterrânea é, obviamente, o custo de manutenção, né? Enquanto você tem uma rede convencional muito aérea, onde tem um custo de manutenção grande, a subterrânea praticamente tem custo zero. Baixíssimo o custo, né? Então, eu indicaria. E com relação à desvantagem, essa questão, por exemplo, de um centro que já tenha muita infraestrutura, o custo para destruir e reconstruir é altíssimo. Da desvantagem de enterrar, né, a tubulação seria mais ou menos esse o contraponto, né? Obviamente que a questão operacional, tanto para enterrar numa situação nova, quanto para enterrar numa situação antiga, ela vai custar mais do que a rede aérea, tá? Porque a rede aérea você vai botar um poste, vai passar o cabo, você não tem a preocupação de furar. Quando você vai enterrar, vai abrir a valeta, mesmo você na situação nova já abrindo uma valeta, você vai ter que abrir uma valeta mais larga, né? Você vai ter que envolver essa valeta com concreto para proteger, cada valeta tem a sua, você não pode misturar as valetas, enfim, vai ter que separar fisicamente essas funções, né? Então ele vai ter um custo maior, né? Mas não é o custo vai cair muito comparado a um centro já urbanizado, né? Comparativamente, por exemplo, uma via aérea e uma via subterrânea, dá para a gente colocar subterrânea, sei lá, 5, 6 vezes mais caro? Numa situação assim convencional, vamos falar que não dê grandes problemas, ou enfim, que a dificuldade operacional se equivalem, a gente poderia dizer que tem um custo de 10 vezes a tubulação subterrânea. Isso, lógico, hipoteticamente, estimando, dependendo de cada caso, né? Mas digamos assim que seria mais ou menos esse valor, né? A questão aérea também tem como aprimorar o sistema a ponto de reduzir o custo de manutenção, que é chamada uma rede compactada ou protegida, onde você tem a rede aérea, mas os fios são protegidos, como eu já tinha dito anteriormente, e eles vão mais próximos uns dos outros. Então, a manutenção, com a maior manutenção, que é a poda de árvores, ela cai muito, né? Entendi. Então, também tem como você, na rede aérea, trabalhar com um custo menor, né? Obviamente que a subterrânea vai ser o grande xodó, assim, a manutenção é quase zero, né? Mas se não for propenso a fazer, não for propício a fazer essa rede subterrânea, tem como trabalhar numa rede aérea com uma redução de custo de manutenção no futuro. Entendi. Então, assim, resumindo,
para novos empreendimentos, talvez isso para o futuro compense muito. Isso daí seria legal fazer um estudo de projeto, né? Onde você vai contratar um profissional da área de engenharia e vai fazer um estudo de custo, né? Vai fazer uma planilha orçamentária onde você vai ter lá os seus custos em termos de tubulação enterrada e tubulação aérea, né? Obviamente que quando você está falando aí fibra ótica, enfim, o material já é mais caro por si só, né? Mas dependendo do investidor, né? Ele querendo repassando esse custo pro cliente, enfim, pro empreendimento, às vezes vale muito a pena. Às vezes, numa situação de estética, tem gente que opta nem pela vantagem econômica, pela vantagem estética, pela vantagem de ter menos custo de operação no futuro. Às vezes você não consegue contrabalançar, mas você economiza, né? De uma certa maneira no futuro. Entendi. Então, às vezes, vale a pena. Tá joia. Bom, tá ok. Eu conversei aqui com o Samir Elbanati, que é diretor da AE Projetos de Arquitetura e Engenharia aqui de Campinas. Samir, muito obrigado e até a próxima. Cara.